e nós vamos falar aqui um pouco sobre a parte de equilíbrio, terminar aquela parte de equilíbrio, deslocamento de equilíbrio que nós ficamos de trazer aqui para vocês com o princípio de Le Chatelier, ok? Então, acompanhe na telinha comigo, professor Luiz Carlos, vamos embora. O Prêmio Nobel de Medicina de 88 foi concedido a 3 pesquisadores que mostraram a ação do óxido nítrico no organismo humano. Ele é formado pela decomposição de trióxido de nitrogênio conforme o seguinte equilíbrio. Aí deu aí o equilíbrio. O trióxido de nitrogênio, né? O dióxido aqui de nitrogênio e o óxido nítrico, ok? Sobre essa reação, afirma-se o seguinte, sobre esta reação, afirma-se o seguinte, está aqui a reação, estou sublinhando aí de azulzinho para vocês, tá certo? Ok? E ele pergunta, sobre essa reação, afirma-se o seguinte, o aumento da pressão desloca o equilíbrio para a esquerda. Vou repetir e já vou resolver para vocês. O aumento da pressão desloca o equilíbrio para a esquerda. Para cá, bem rápido, vestibulando. A pressão, né, a concentração e a temperatura altera o equilíbrio, tá certo? Muda o estado de equilíbrio, que automaticamente, espontaneamente, ele passa para um outro estado de equilíbrio. E vamos falar sobre a pressão. Vocês aprenderam que a pressão, ela desloca o equilíbrio no sentido de um aumento de pressão, o que é que ocorre? Vocês sabem que pressão e volume são inversamente proporcionais. Vamos pegar uma seringazinha. Peguei uma seringa, tampei, tirei a agulha, lógico, né, para não furar o dedo, tampei, né, e coloquei ali o êmbolozinho e fui descendo. Quanto mais a gente vai descendo aquele êmbolo, maior vai ser a nossa pressão e menor o volume ocupado pelo gás que está ali dentro, o ar, tá? Então você pega uma ampolha e começa a aumentar a pressão, ela vai descendo, mas quanto maior a pressão, menos volume, menos espaço vai ter ali, né, para o ar que está ali dentro daquela seringa. Então, quanto maior a pressão, menor o volume. Então, numa reação química, né, o equilíbrio se desloca desse jeito. Se aumentou a pressão, o que é que acontece? Ele vai formar, ele vai ou para o lado da reação direta, para os produtos, ou para o lado da reação inversa, para o reagente, ele vai para o lado que tenha menor volume, porque onde tiver menor volume, ele vai produzir mais aquelas substâncias, porque no menor volume suporta melhor aquela pressão. Ou seja, ele vai para onde existe menor número de mols, lembre-se disso. Aumento de pressão, o equilíbrio se desloca para onde está o menor número de mols. Então você vai ter que somar a quantidade de mols que existe no reagente, a quantidade de mols que existe no produto, e você vai ver se no reagente tem o menor número de mols, um aumento de pressão desloca o equilíbrio para o reagente. Se isso da reação direta, se o maior número de mols está no produto, uma diminuição de pressão desloca o equilíbrio para o produto. Então vamos ver um exemplo, mas lembre-se sempre de ir lá na hora do vestibular, da UFRN, você ver se a equação está balanceada. Se não estiver, você vai balancear e lembre-se que a pressão altera o equilíbrio às substâncias no estado gasoso, tá? Porque no estado sólido, se tem um reagente lá no estado sólido, um produto no estado sólido ou no estado líquido, a pressão não vai mudar tanto essa concentração, vai ficar praticamente a mesma. Então a pressão só altera as substâncias que estão no estado gasoso, tá certo? Vamos olhar aí a equaçãozinha, acompanha aí. Primeiro, ele deu aí N2O3, formando NO2 mais NO. Vamos ver primeiro se ela está balanceada. Tem quantos nitrogênio aqui no reagente da reação direta? 2. Aqui tem um aqui, 2 está balanceado. Tem quantos oxigênio? 3. Aqui tem 2 no NO2 e tem um aqui no NO. 2 mais 1, 3, então está balanceada. Observe, eu vou botar aqui, não é necessário. Então, no reagente eu tenho aqui, ó, 1 mol, vou escrever aqui. Deixa eu logo apagar, tá? O que eu já escrevi para a gente ir para a solução. Apagando aqui, devagarinho. Ó, no reagente eu tenho aqui o quê? 1 mol, tá? Então, eu vou escrever aqui 1 mol, ok? Nos produtos eu tenho 1 mol aqui com 1 mol aqui. Então, no total eu tenho quantos aqui? 2 mols. Ora, nós acabamos de falar que o aumento de pressão vai deslocar para onde tenha menor volume, menor número de mols. Então, ó, o item 1, vamos ler. O aumento da pressão
desloca o equilíbrio para a esquerda, correto. Que aqui na esquerda, ó, eu tenho 1 mol, então meu volume é menor. Aqui do lado direito eu tenho 2 mols, então o aumento de pressão desloca o equilíbrio para o menor número de mols. Como estão todos no estado gasoso, né? Eu tenho aqui 2 mols, aqui eu tenho 1 mols, onde é que está o menor número de mols? No reagente, que só tem 1, no produto eu tenho 2. Então o aumento de pressão desloca para o reagente, desloca para a esquerda. Essa primeira então está correta, tá? Vamos analisar agora aqui a segunda. Deixa eu apagar aqui. Então a primeira está o quê? Correta, ok? Vamos ver aí a segunda. O aumento da concentração de óxido nítrico desloca o equilíbrio para a esquerda. Então ele perguntou aqui na equação, ó, se eu aumentar, ó, estou botando a setinha aqui, ó, se eu aumentar a concentração de NO, o equilíbrio desloca para a esquerda. É verdade, vai para cá, para cá, para cá. Quando eu aumento a concentração, eu estou colocando onde eu aumentar, né, como a reação ocorre dos dois lados, o equilíbrio químico, lembre-se que o equilíbrio químico só ocorre em um recipiente fechado, tá? E a reação tem que ser para um lado e para o outro. Então ela tem que ser uma reação reversível, ok? Ocorrer tanto na reação direta como na reação inversa, né? O reagente transformando em produto e produto se regenerando ali nos reagentes, ok? Se transformando em reagentes, tá? Lembre-se que o equilíbrio químico, quando a gente observa a reação que tem reversível, que tem equilíbrio químico, ela nunca termina, ela continua ocorrendo, mesmo quando macroscopicamente, ou seja, do lado de fora a gente vê que a reação terminou, internamente continua ocorrendo reagente se transformando em produto e produto se transformando em reagente. Então, microscopicamente, a reação química termina, tá? Agora, a cor, quando atinge o equilíbrio, a cor dela não muda, o cheiro não muda, então a gente macroscopicamente, olhando de fora, a gente tem ideia de que a reação terminou, mas na verdade, no equilíbrio químico, a reação não chega ao fim, ela atinge o equilíbrio e a velocidade com que os reagentes se transformam em produto é a mesma velocidade com que os produtos se transformam em reagente. Por isso que assim que atinge o equilíbrio, V1 é igual a V2, ou seja, a velocidade do reagente é igual à velocidade com que os produtos se transformam, ok? Então, vamos lá, quando eu adiciono de um lado, eu coloquei mais reagente, vai reagir mais e vai formar mais do outro lado. Então, nós vamos ter o equilíbrio se deslocando para o outro lado. Lógico, se eu retiro, o equilíbrio vem para o mesmo lado. Se eu adiciono uma substância, aumenta a concentração, o equilíbrio vai para o outro lado. Então, voltando lá para a questão, no item 2 ele diz, se eu aumentar, está aqui óxido nítrico, está vendo? Ó? Se eu aumentar essa concentração, o que foi que nós vimos? Um aumento de concentração desloca o equilíbrio para o outro lado. Como o óxido nítrico está no reagente, desloca para formação de mais de trióxido, né, nítrico. Então, se desloca para a esquerda, está correto. O aumento da concentração de NO desloca o equilíbrio para a esquerda, correto. Vamos ver o que diz o item 3. O aumento da pressão não altera o equilíbrio. Falso. A gente viu, ó, vamos voltar aí para a equação, deixa eu apagar aí, aguarda aí só um minutinho, é rapidinho, tá? Olha só, como aqui eu tenho 1 mol, e aqui eu tenho 1 mais 1, 2 mols, tá? Então a pressão influencia. Agora, se por exemplo, aqui eu tivesse no estado sólido, então eu só ia ter 1 mol e 1 mol no estado gasoso, então a pressão não ia influenciar. Mas como eu tenho aí número de mols diferente no estado gasoso, então a pressão influencia. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1 mais 1, eu tenho então 2. Então, como o número de mols no estado gasoso são diferentes, a pressão influencia, então essa terceira está errada. A quarta, o aumento da pressão desloca o equilíbrio para a direita. Nós acabamos de ver que o aumento de pressão, né, se eu aumentar a pressão aqui, o aumento de pressão desloca para menor número de mol, desloca para a esquerda, onde só tem 1 mols, no produto tem 2, então o aumento de pressão vai para menor número de mols, para menor volume. Então vem para a esquerda e não para a direita, então essa está errada. Então voltando, nós vimos que estava certa a primeira, a segunda, estava errada a terceira e a quarta. Então, resposta letra B de bola. Somente 1 e 2 estão corretas, ok? Ó, para cá, vestibulando.
Então, vocês pediram aí através do Twitter, vai aparecer aí o nosso Twitter, tá? Vocês podem acessar aí, Jonathan, o nosso Twitter e participar aqui desse nosso projeto. Vocês pediram esse princípio de Le Chatelier, né? Pressão, concentração e temperatura. Nós já fizemos essa questão inicial falando sobre a pressão e sobre a concentração. Então a pressão, aumentou a pressão, eu olho no estado gasoso. Se o número de mols for o mesmo do reagente e no produto no estado gasoso, a pressão não altera. Mas se o número de mols for diferente, um aumento de pressão desloca o equilíbrio para um menor número de mols, tá? Uma diminuição de pressão, lógico, é o contrário, desloca o equilíbrio para maior número de mols, ok? A concentração nós vimos, aumentei a concentração de um lado, de uma substância que está no reagente, ele se desloca para o produto. Ou se eu aumentar a concentração de uma substância que está no produto, ela se desloca para o reagente. Então, o aumento de concentração desloca o equilíbrio para o outro lado, tá certo? No sentido de favorecer o outro lado, como eu já expliquei aqui numa aula que nós falamos só sobre equilíbrio. Qualquer coisa tem lá no nosso blog, ok? E uma retirada de concentração, lógico, se eu retirar do reagente, ele vem para o mesmo lado. Se eu retirar no produto, ele vem para o produto. Então, nós já falamos sobre pressão e concentração. Agora vamos falar do terceiro ponto que desloca o equilíbrio, que é exatamente a temperatura, ok? E para isso nós vamos para uma questãozinha, onde lá nós vamos relembrar para vocês, que vocês viram lá em termoquímica, né? Uma reação, ela pode ser endotérmica ou exotérmica, ok? Então, quando a reação é exotérmica, que para ela ocorrer, ela tem que absorver calor. Por exemplo, para fazer um bolo, você coloca na sua casa ovos, fermento, né? Farinha, tudo, e ali são os reagentes. Mas para o bolo, para se transformar no bolo, ou seja, para se transformar no produto, você tem que colocar no forno. Então ali eu vou ter uma reação química, tá certo? E essa reação química vai ser endotérmica, porque ela vai absorver o calor do fogo, vai absorver calor, tá? Para poder se transformar no produto. Então essa reação ela é endotérmica, então ela só ocorre com absorção da temperatura, ok? Já outras reações que quando ocorrem, elas liberam calor, então ela já é uma exotérmica, né? Por exemplo, algumas reações quando a gente faz no laboratório, esquenta o recipiente e já caiu. Isso no vestibular da UFRN, no laboratório, colocando 2 reagentes, A e B, toda a questãozinha contextualizada, e num dos pontos ele dizia que esquentou o recipiente onde foi formado o produto. Então, se o recipiente esquentou, alguém liberou esse calor, então foi a reação. Então, a reação exotérmica é aquela que libera calor para o meio ambiente, para o meio exterior, tá certo? Então, eu tenho 2 tipos de reação com relação a absorção ou liberação de calor, endotérmica e exotérmica. Na endotérmica, ele absorve calor para ocorrer, como nós citamos no exemplo, na formação do bolo. Na exotérmica, ela libera calor, ok? Lembrando também, lógico, se a exotérmica libera calor, é porque os reagentes têm mais energia que o produto. É tanto que, pelo princípio da conservação da energia, pelo princípio da conservação de energia, se uma reação formou e liberou calor, é porque os reagentes tinham que ter um calor maior. É tanto que formou o produto e ainda liberou, tá certo? Que a energia não ocorre do nada, né? Tá certo? Ela tem que ter a conservação da energia, a não ser na parte de fusão, fissão nuclear, que ali Einstein viu o princípio da conservação massa-energia, que uma massa desaparece e aquela massa que desaparece, através de multiplicado por mc ao quadrado, é transformado em energia, né? Então a massa é a pura energia, ou, como queira dizer, o princípio da conservação massa-energia, em que a massa se transforma em energia e vice-versa, tá? Então, se houve liberação de energia, porque o reagente tinha calor, tinha energia, tinha calor a mais do que os produtos, é tanto que transforma o produto e libera calor. Por isso que a reação exotérmica, o gráfico parte, lógico, o gráfico tem que partir do reagente, mas ele parte de cima. Por quê? Porque o reagente forma os produtos e a entalpia, a energia dos produtos é menor, porque a exotérmica ela liberou para o ambiente, tá? Já na endotérmica, ela parte de baixo, tá? Aí depois é que absorve calor e aumenta a entalpia, a energia dos produtos, aí ela sobe. Então, essa diferença entre produto e reagente é o que a gente chama de ΔH, o que vocês podem encontrar aí nos nossos aulões
que existe aí no nosso blog, ok? Lembrando também que no nosso Orkut eu coloquei hoje 3 vídeos lá de efeito fotoelétrico, de princípio da incerteza. Você pode acessar Prof. Luiz Carlos, Luiz com S, Prof. de professor, Prof. Luiz Carlos, Natal, tá? Você vai encontrar lá nosso Orkut também, e a gente está sempre colocando vídeos, usando toda a tecnologia aí, para vocês vestibulandos estarem se preparando para uma boa prova.